Como identificar as necessidades dos clientes? Pois é, como você está começando a advogar no tributário agora, é importante que a gente imagine o seguinte: o cliente vai lhe fazer algumas perguntas e você precisa procurar, dentro da sua biblioteca, dentro dos livros, como é que a gente vai conseguir sair das perguntas que ele lhe faz. Mas uma das coisas mais importantes que a gente tem que imaginar quando a gente está estudando direito tributário é que uma das saídas que a gente vai ter é estudar a aplicação do tema fontes, ou as fontes no direito tributário. Conversando aqui com o professor que faz parte do nosso grupo, o professor Eduardo, vocês vão conhecer, ele vai falar sobre a tributação no digital. Uma das coisas que você vai aprender é saber se o tributo que deve ser cobrado sobre determinado serviço ou tecnologia é ICMS ou ISS. Ou seja, muito importante a gente entender se aquela legislação municipal complementar ou legislação estadual complementar tem de fato a possibilidade de estabelecer tributação sobre aquele negócio, sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Isso vai ser interessante se você conseguir estudar o tema de fontes no direito tributário, que é o tema de fontes que a gente estuda, sim, sem dúvida nenhuma, lá nos primeiros anos da faculdade, e a gente descobre qual é a função de cada uma das normas. E quando houver um conflito dessas normas, um conflito dessa competência, é importante que a lei complementar venha dirimir esse conflito de competência. O artigo 146 da Constituição Federal, ele diz, que uma das funções da lei complementar é exatamente essa, dirimir o conflito dessa competência, porque o Estado quer para si o ICMS e o município quer para si o ISS. Mas, professora, a reforma tributária está aí, como é que a gente vai ter ICMS e ISS sendo cobrados se a gente vai ter a cobrança do IBS? Mas calma, A gente vai passar por um momento ou por um tempo de transição extremamente longo e durante esse momento, durante esse período, a gente ainda tem a cobrança desses impostos. Eles continuam tendo a sua competência desenhada, seja pela Lei Complementar 116 de 2003, que trata do ISS, o ISSQN, e a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, que cuida do ICMS e das suas bases econômicas variadas. Um exemplo disso foi um conflito de competência que aconteceu em se estabelecer se de fato nós tínhamos a possibilidade de cobrar ICMS sobre aqueles produtos digitais, ou se aqueles produtos, na verdade, não eram bem produtos, eram serviços digitais. E aí passou-se a entender que a cessão de direitos era objeto de tributação por ISS. É claro que a gente tem alguns problemas em relação à definição desse conceito de cessão, que não é serviço, mas acabou-se dirimindo o conflito de competência, pensando que, de fato, a cobrança deveria ser do ISS e não do ICMS, que o ICMS ficaria com a competência das telecomunicações e comunicação, mas que a gente teria necessariamente a cobrança de ICMS em relação ao item 1 lá da lista anexa, da lei complementar, em relação aos serviços que são prestados por pessoas competentes para prestar esses serviços no mercado digital. O Eduardo vai esclarecer para vocês, inclusive, sobre a tributação das impressões 3D, como é que o direito tributário performa ali, Como é que as cobranças podem existir. Fato é que, sem dúvida alguma, pensou-se o seguinte: veja, as plataformas que trabalham com o digital, como por exemplo o Airbnb, Netflix, HBO, Spotify, Apple Music, elas precisavam de alguma forma ser tributadas. É um anseio do Estado, do município em tributar ISS, o Estado tributar ICMS. Então, veja, a lei complementar vem para dizer o seguinte: apesar de controvérsias, trata-se na realidade de serviço e não de uma mercadoria. A realidade é que nós temos uma cessão de direito de uso, não é serviço e nem mercadoria. Mas o direito tributário deu logo um jeito de fazer com que houvesse uma tributação, já que é como se a gente estivesse ali numa lacuna, Se não houvesse tributação ali, parecia que o Estado ou o município não sossegasse. Até porque, nesta situação, poderia a União exercer a sua competência. Pois é, mas como, professora?
A gente tem uma competência, que é a competência residual, que é aquela que o legislador constitucional originário concedeu à União. No inciso 1º do artigo 154, é autorizado que a União exerça a competência residual, não havendo fato gerador ou base de cálculo idêntico ao que já existe. Tá vendo? É um serviço extremamente novo, extremamente jovem. É possível que a União exerça essa competência. Ou o Estado, ou União, ou município ficaria com a possibilidade de cobrar esses novos serviços, né? Que é a tributação nesse mercado digital, que é um mercado que influencia demais a vida e que passa a ser objeto e o alvo do Estado, do município ou da União na tentativa de cobrança. E desses serviços que são prestados, desses produtos, né? Que são produtos que são comercializados no digital. O que acontece com a Airbnb, com a Uber, Spotify, HBO, é que essas pessoas, elas não detêm o produto em si, né? A gente não tem o produto na mão delas, o serviço em si, ou a concretização desse serviço, o nascimento desse serviço, não está com essas pessoas. É como se a gente tivesse essas pessoas trazendo de um lado o consumidor e do outro lado o fornecedor, e elas atuassem ali no meio do caminho e conseguissem aproximar essas pessoas. Então veja, será que é possível que a gente consiga ressignificar esses institutos, que são institutos desenvolvidos por vezes fora do país, fazendo com que por isso seja objeto de tributação, alvo da tributação, né, na ansiedade do Estado, do município, do DF, do legislador desejar arrecadação para si, mudar e modificar esses conceitos? Pois é, a necessidade de um cliente, muito provavelmente, ela vai olhar para aquilo que com certeza desencontra o conceito da autorização legislativa. É muito provável que um conceito tenha sido inserido pelo legislador e este conceito esteja desencontrado daquilo que ele realmente significa. Pois é verdade que, sem dúvida alguma, o direito tributário precisa definir as suas bases, o seu fato gerador, a sua base de cálculo, identificar o contribuinte, dizer qual vai ser e quando esse tributo será cobrado. Mas é importante dizer também que esses conceitos todos não podem extrapolar aquilo que, de fato, a gente tem na origem. Então, veja, imagina só, quando a gente tem dentro da legislação tributária a possibilidade da cobrança do ISS sobre serviços que, na realidade, não são serviços, a gente entende que o Estado brasileiro se usurpa de uma conceituação porque precisa realizar a tributação ali. Porque se não realizar a tributação, é como se a gente tivesse uma discrepância, um desencontro entre outros prestadores de serviços ou pessoas que circulam as suas mercadorias. Então é como se a gente ainda, dentro dessa necessidade de criar e fazer com que haja o surgimento da tributação, nós não respeitássemos os institutos e os conceitos que estão previstos pelo direito privado ou então que já estão previstos em normas internacionais, em programas internacionais. É interessante pensar que para você identificar a necessidade de um cliente, você vai precisar entrar e adentrar naquilo que o Estado brasileiro entende como aquilo deve ser tributado e, mais do que isso, imaginar como que os tribunais STJ e STF identificam e interpretam os institutos. Quais são as interpretações daquele tribunal naquele momento? Aquele conjunto de ministros, né, aquela reunião de ministros, naquele momento interpretou aquela norma. Aqui na Blink vocês também vão conhecer e vão ter curso com a professora Fernanda Camano, e ela é uma das professoras que vai falar para nós, né, e nos ensinar sobre a instabilidade dos tribunais superiores, a possibilidade dessa instabilidade
ser contrária àquilo que, por exemplo, a gente consegue responder para um cliente. Vejam as grandes teses que acabaram ficando nos tribunais por muitos e muitos e muitos anos. E fizeram com que a gente tivesse que dizer para o cliente, por exemplo, que a gente ganhou, mas não levou. Porque depois o tribunal modifica o seu entendimento. Uma decisão transitada em julgado, uma decisão que, porque transitou em julgado, traria uma estabilidade na relação e uma segurança jurídica, pode ser objeto de modificação posterior. Se o parágrafo 3º foi propositadamente inserido, porque a segurança jurídica é um sobreprincípio. Por que sobre, professora? É como se ele estivesse acima do bem e do mal. Ele é um sobreprincípio porque ele dá aos demais princípios o tom e a harmonia de que se deve compor toda aquela musicalidade da norma, né? Imagina você que este sobreprincípio passou a estar expressamente inserido no parágrafo 3º. Imagine você que alguém que lhe procura, entendendo que um colega, um amigo, na associação do qual ele faz parte, naquela categoria profissional de classe, ele passou a entender, identificar e verificar que as decisões transitadas em julgado eram favoráveis ao contribuinte. E que por uma questão de segurança jurídica, porque a gente já tem uma decisão definitiva, naturalmente lhe foi estimulado que ele também procurasse o Poder Judiciário para questionar aquela situação que é bem parecida com aquela que o vizinho viveu, não é? Mesmo assim, pessoal, imagine você que esta instabilidade do Poder Judiciário reflete necessariamente na expectativa do seu cliente, na expectativa do sujeito passivo da obrigação tributária. Se nós tínhamos uma segurança jurídica de que a última decisão, sem que ela pudesse ser objeto de reforma, seria a certidão de trânsito em julgado, porque dali não há mais a possibilidade de recorrer, com essa possibilidade do direito tributário conceder uma flexibilização de uma decisão transitada em julgado, é como se eu tivesse um novo direito que paira sobre a segurança jurídica. E a segurança jurídica deixa de ser um sobreprincípio e passa a ser uma outra coisa que não estabelece uma segurança entre o contribuinte e o Estado, entre o contribuinte e aquilo que ele espera do Poder Judiciário. Olha que interessante. Supondo que um cliente lhe procure porque já existe um processo contra ele em andamento, já existe um processo de execução, esse cliente lhe procura para que você consiga defendê-lo neste processo executivo. Porque ele percebeu, viu, que esse processo pode tomar um rumo diferente de acordo com as decisões mais recentes dos tribunais superiores. Será que você conseguiria dar a esse cliente uma possibilidade de assegurar esse cliente que o tribunal vai decidir como fez nas demais outras decisões? Talvez não. Mas veja, com a reforma tributária, então é momento de fazer com que haja uma estabilidade dessas decisões, já que a segurança jurídica é isso, é assegurar que o Poder Judiciário traga e entregue ao contribuinte, ao sujeito passivo e ao cidadão, uma segurança nessa instituição. Se o Poder Judiciário, ou se ao Poder Judiciário, são levados muitos questionamentos, porque, veja, a Corte passa a tratar de situações que não deveria tratar. A Corte passa, ultimamente, a tratar de situações onde ela precisa definir o que é a base de cálculo, o que é verdadeiramente o fato gerador, o que é a alíquota, porque o legislador infraconstitucional, ordinário ou complementar, não o fez. E onde é o seu papel, né? Como é que você entra e o que é que você precisa fazer quando você identifica que, na realidade, você não consegue entregar esta estabilidade? Bom, se a gente tem uma emenda constitucional que entra em vigor ali no final de 2023, a gente sabe que a gente precisa, então, recorrer ao Poder Judiciário, porque a própria Constituição Federal nos assegurou uma segurança jurídica. Não agora como um princípio que estava ali pairando sobre a Constituição Federal quase que de forma filosófica,
mas que a Constituição Federal tem ali, no parágrafo 3º, a sua inserção. E a gente vai ter que pedir para que o Poder Judiciário observe agora que a Constituição Federal preservou um princípio, que é o da segurança jurídica. Um contribuinte que não sabe se ele deve recolher o tributo com base num valor venal, num valor de mercado, ele não tem uma segurança para conseguir saber como é que ele paga aquele tributo, como é que ele deve pagar aquele tributo. O advogado tributarista, ele tem que pensar o seguinte: bom, se eu tenho uma família, um núcleo familiar, e que esse núcleo familiar, quando somadas as suas rendas, ultrapassa o mínimo existencial ou o mínimo fundamental, eu passo a identificar ali um objeto de expropriação por parte do Estado através da cobrança do tributo. É como se o tributo fosse utilizado como um objeto verdadeiramente invasor e expropriatório na propriedade do contribuinte. Se a propriedade encontra limites, porque não é absoluta, a Constituição Federal não entende como sendo absoluta absoluto direito de propriedade, ainda assim, imaginem, pessoal, que o IPTU, o IPVA, o ITBI, o ITCMD, os impostos que podem ser cobrados de acordo com aquilo que é a propriedade da pessoa, seja na sua transmissão, na sua aquisição, na sua transferência, ainda assim, imagine você que a gente precisa ter estabilidade nessa propriedade. Se a gente não está falando da possibilidade de uma expropriação da propriedade, porque a pessoa deixou aquele imóvel abandonado, subutilizado, ao legislador constitucional derivado é obrigatória a observância dos princípios, já que ele precisa pensar o seguinte: bom, quando eu construo aqui uma norma, eu preciso construir essa norma sempre olhando para o texto constitucional e garantindo que haverá entre as pessoas jurídicas cooperação, que o contribuinte vai conseguir, por conta de uma clareza nas normas, identificar o que precisa ser feito por ele. Vou pensar que as obrigações acessórias podem ser objeto de redução ou de uma melhor clareza na sua prescrição, e que, sem dúvida nenhuma, quando eu estiver ali construindo a norma, eu vou fazer com que haja uma diminuição da omissão, uma diminuição da tentativa de simulação ou dissimulação das operações e da relação tributária. Imagine você, quando a gente consegue entender a necessidade de alguém que nos procura, é porque a gente consegue juntar a necessidade desta pessoa ao estudo aprofundado de fontes, de normas, de princípios e de tudo que a Constituição Federal emana para o contribuinte. Olha que interessante. A letra A do artigo 149 da Constituição Federal, que foi objeto de emenda também, autorizou a cobrança da COSIP. Mas agora a gente teve um alargamento da cobrança da COSIP, que é a contribuição que incide sobre a prestação do serviço de iluminação pública, o serviço que é prestado obrigatoriamente pelo município. O município e o Distrito Federal são competentes para cobrar essa contribuição. Veja você que a Constituição Federal alargou a possibilidade da cobrança da contribuição, que não vai ser só sobre o serviço de iluminação pública prestado, não, mas na modernização, no monitoramento, na necessidade de alargamento desse serviço. Professora, mas o que é o alargamento do serviço? Pois é, caberá ao legislador infraconstitucional ordinário, através dos municípios ali representados, que esse legislador diga necessariamente como é que isto vai funcionar, como é que eu vou poder pensar na possibilidade de cobrança, porque há uma modernização das câmeras de segurança na prestação do serviço de iluminação pública. Imagina que a gente vai poder ter muito trabalho ao tentar identificar
qual é o objetivo verdadeiro, qual que é o objeto verdadeiro desta norma, que foi inserida na Constituição Federal, mas que ainda tem muito problema para sua interpretação. Cabe a nós, como advogados, tentar entender se essas leis municipais que serão publicadas por todos os municípios aí do Estado brasileiro, se essas leis municipais estão de acordo ou em desacordo com o texto constitucional, objeto e alvo da reforma tributária, que trouxe a Emenda Constitucional 132 de 2023. E com isso, é possível que a gente passe a pensar em que ações ou medidas que cada contribuinte pode se utilizar para se defender da possível cobrança ou das cobranças já efetivadas pelo contribuinte. É o que a gente vai falar no próximo bloco.